Bem-vindo de volta à eletrônica. Esta é a doutora Ferri. Esta lição específica é uma revisão das leis de Kirchhoff. Em uma lição anterior, revisamos componentes do circuito linear, como resistores, capacitores e indutores. Nesta vamos passar por mais detalhes da lei de corrente de Kirchhoff, ou KCL, lei de voltagem de Kirchhoff, KVL. A lei de tensão de Kirchhoff, KVL, afirma que a soma das tensões em torno de qualquer circuito fechado é zero. Agora mostramos um exemplo de um circuito fechado aqui. E para podermos aplicar isso, teríamos que saber o que são essas tensões. Então, suponha que seja V índice D, V índice A, V índice G. E tudo isso é medido em volts e este é V índice H. Então, eu quero fazer é somar as tensões por aqui. Agora, se eu estiver somando a voltagem desse ponto até este ponto, então estou olhando o potencial de tensão. Eu realmente ganho tensão, deste ponto a este ponto. Mas quando eu meço uma voltagem pela lei de tensão de Kirchhoff, eu quero ter certeza de que eu estou sempre consistente com a maneira como uso as polaridades. Então eu uso um pequeno truque para fazer isso. Eu uso um truque e digo, se eu vou somar nessa direção. Se eu chegar ao sinal de mais primeiro, eu adiciono. Se eu chegar ao sinal de mais aqui primeiro, eu adiciono. Em todos esses casos que eu chegue primeiro a um sinal de mais, se eu for nessa direção. Se eu chegasse a um sinal de menos primeiro, eu subtrairia. Esse é apenas o meu truque para estar certo que acertei a polaridade. Então, a partir deste ponto, eu teria V índice H mais V índice D mais V índice A mais V índice G e todos devem somar zero. E isso será verdade para qualquer loop. Será verdade neste loop. Será verdade neste loop. Qualquer loop fechado. Agora, eu quero fazer um teste com você de KVL aqui. Então, olhando para este circuito, quero que você encontre VH. Agora, voltando à solução aqui. Encontre VH, quero fazer um KVL. Bem, posso fazer um KVL nesse loop, mas não sei o que é essa queda de tensão. Então deixe-me fazer um KVL por esse loop aqui. E a maneira como faço um KVL é: na direção que eu vou, se eu acertar um sinal de mais primeiro, eu adiciono. Se eu acertar um sinal de menos aqui, como neste caso, eu subtrairia. Agora não é estritamente físico, porque na verdade estou perdendo potencial à medida que vou daqui até aqui. Mas é apenas um truque que eu uso para manter minhas polaridades corretas. Então, andando por aqui começando com mais VH. E então chego ao menos 2. Aqui eu ganho um mais. Menos 1. E por aqui eu recebo um menos 5. E mais 4. É igual a 0. Então, quando eu adiciono isso, digamos que eu vou ter um menos 8 mais 4. Em outras palavras, resolvendo isso, eu recebo 4 volts. Agora vamos dar uma olhada em KVL e circuitos paralelos. Então eu consegui esses dois elementos que são paralelos entre si e essa é a única coisa neste circuito. Então, se eu fizer um KVL por aqui, e este é V índice A, e este é V índice B, indo por aqui eu teria nesta direção V índice A menos V índice B, porque eu acertei sinal de menos primeiro, é igual a 0. Em outras palavras, V índice A é igual a V índice B. E isso é verdade, sempre que tivermos dois elementos que estão em paralelo um com o outro, eles terão a mesma queda de tensão, contanto que você tenha-os definido com a mesma polaridade. Então, quaisquer dois elementos que são paralelos entre si, têm a mesma voltagem através deles. Agora, este exemplo numérico, um exemplo de circuito real com resistores há uma advertência. E eu gostaria de poder resolver isso. E faça, por exemplo, uma lei de tensão de Kirchhoff sobre isso. Então deixe-me escrever isso. Há muitos loops que eu poderia fazer. E faça esse loop aqui. Posso fazer esse loop aqui. Então deixe-me escrever a lei de tensão de Kirchhoff por aqui. Então eu gostaria de poder escrever, então vou fazer isso por aqui.
Preciso ser capaz de mencionar ou escrever uma expressão para a queda de tensão neste resistor. Agora, por convenção, mostramos que a resistência entra no lado positivo para que possamos usar a lei de Ohm. Então chamaremos isso de V índice 1. Então, se eu quiser ir por aqui, eu aperte o sinal de menos primeiro, menos 10. Além disso, esta queda de tensão aqui, V índice 1. Mais V0. E isso tudo que tenho neste loop é igual a 0. Então V índice 1 é igual a I, índice 1, vezes 20. V índice 0 é igual a I, índice 2 vezes 10. E isso é pela lei de Ohm. Então agora eu tenho uma expressão que posso usar para resolver para estas variáveis aqui em termos de correntes. Eu também posso fazer um loop dessa maneira. Suponha que eu faça esse loop por aqui. Então, neste caso, apertei primeiro o sinal de mais. Então é mais 2. Menos V0 porque eu acertei o sinal de menos. E então mais queda de tensão. Bem, lembre-se de que a corrente vem pelo lado positivo. Mais I3, 5 é igual a 0. Então eu tenho outra expressão e V0 novamente. É igual a I2 vezes 10. Então, o que estamos mostrando aqui é como escrever KVLS para um circuito específico. Um circuito real, que estamos fazendo uso da lei de Ohm para isso. A lei de corrente de Kirchhoff diz que a corrente entrando em um nó é igual à corrente deixando um nó. Por exemplo, suponha que eu tenha essa corrente. Este é um nó bem aqui e este é um nó porque tudo aqui está conectado. Então este é um nó ali, e chame isso de A. E isso eu chamarei de B. De E. I. De D. Então, se eu fizer KCL neste nó, eu somaria tudo entrando e isso seria I índice B mais I índice D é igual à soma do que está saindo, I índice A mais I índice E. E isso é verdade para qualquer nó. Então, eu tenho um nó aqui. E um nó aqui e nó aqui. É verdade em cada nó. Então, neste caso específico, olhamos por exemplo se desenharmos a corrente se eu mudei as direções. Então agora, esse eu estou mostrando desse jeito, desta forma, agora a entrada é I índice A. Mais I índice B, o que deixa I índice D mais I índice E. Então se eu mudar a seta, a referência da minha corrente, eu só tenho que ter cuidado que seja consistente com isso. Agora se eu tiver dois elementos em série uns com os outros, então todas as correntes, isto é um nó entre eles. A corrente de entrada tem de ser igual à corrente de saída. Então, se este é I índice A e este é I índice B, então a corrente que entra neste nó I índice A tem que ser igual à corrente que sai deste nó. Então isso significa que qualquer corrente que flui através de elementos que estão em série entre si é a mesma corrente. Então, essa corrente é a mesma porque eles estão em série. Vejamos um KCL para um exemplo numérico particular, um circuito real. E eu vou olhar este nó aqui. E eu quero olhar para todas as correntes entrando e saindo. E deixe-me definir isso como sendo aquele que talvez eu esteja tentando resolver. Então, deixe-me ver as correntes. Entrando. Temos que I1 é igual a I3 mais I2 mais I. E é assim para fazer o KCL neste nó. Em resumo, apresentamos a lei de tensão de Kirchhoff, lei de corrente de Kirchhoff. Nós aplicamos a lei de tensão de Kirchhoff para elementos paralelos. E descobrimos que dois elementos em paralelo têm a mesma voltagem através deles. Aplicamos o KCL a elementos de série e vimos que quaisquer dois elementos que estavam em série tinham a mesma corrente passando por eles. E então também resolvemos um simples circuito usando as leis de Kirchhoff.
Em nossa próxima lição faremos uma revisão dos métodos de impedância.